Alô, a paz do Senhor. Vamos hoje aprender mais algumas dicas a respeito de como podemos interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. No primeiro vídeo a respeito deste assunto, eu falei de que nós temos que olhar para o tipo de linguagem que a Bíblia está a usar, ou que o escritor, a pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo, está a usar. E falei da linguagem literal ou figurada, neste caso simbólica. Vamos dar como exemplo hoje o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, na sua maioria, é simbólica. As palavras são simbólicas, os termos são simbólicos, mas nem tudo é simbólico. Então, nós, ao lermos o livro do Apocalipse, devemos observar, devemos discernir o que é simbólico e o que não é simbólico. Então, vamos olhar para alguns exemplos no capítulo 2, no versículo 27. Apocalipse, capítulo 2, versículo 27, diz assim: E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, é Jesus aqui que está falando, né? E para nós entendermos o texto, temos que olhar para o contexto. Vamos ver o versículo 26, o que diz assim: E ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. Eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então vamos olhar aqui para a palavra vara de ferro. Será que literalmente Jesus vai governar as nações com vara de ferro? Não. Então quer dizer que aqui a linguagem é figurada, porque Jesus não vai usar ferro literal. Não vai usar ferro literal. E qual é o sentido? Porque não adianta nós dizermos aqui que o sentido não é literal, é simbólico, e não dizer qual é o significado dessa linguagem figurada, ou desse símbolo, ou dessa expressão simbólica. Vara de ferro, o que o ferro representa? Rigor, né? Rigidez, firmeza. Então, a vara de ferro aqui está a falar de rigor, está a falar de disciplina. Então, Jesus, juntamente com aqueles que vão reinar com ele sobre as nações, farão isso, irão governar as nações com rigor, com disciplina, com rigidez. Agora, vamos ver no outro texto, que é capítulo 6, versículo 9, porque muitos têm dito que esse versículo aí é também simbólico. No versículo 9, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, esse texto está claro que não é simbólico. Por que não é simbólico? Porque, de facto, pessoas foram mortas por causa da palavra de Deus, por causa do amor que eles mostraram por Jesus Cristo. Então, se suas almas foram vistas debaixo do altar, almas dos que foram mortos, e de facto pessoas foram mortas, então não tem como ser simbólico esse texto. Não tem como ser simbólico. E não tem como nós relacionarmos, né, esse símbolo. Se é símbolo, então cada palavra tem que significar alguma coisa. O que significa então esta palavra? Se a alma aqui é simbólica, então o que representa essas almas? O que representam? Se as pessoas que foram mortas também é simbólico, o que representa? E não faz nenhum sentido, porque João está a falar aqui de um facto, está a falar aqui de algo histórico, algo que já estava acontecendo nos seus dias. Muitos cristãos estavam sendo mortos. Então, João viu, né, o que aconteceu com suas almas após sua morte.
Ele viu que estavam debaixo do altar. No versículo 10 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E, então, esse texto acaba nos mostrando algo, né? Acaba nos mostrando que depois da morte a vida não cessa. Nós continuamos conscientes, nossas almas continuam conscientes, e o texto também nos mostra a diferença entre o corpo e a alma, porque o corpo foi morto, mas suas almas estavam debaixo do altar. E no versículo 11 diz aí que cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, é difícil atribuirmos simbologia nesse texto, porque são factos que ocorreram. De fato, pessoas morreram por causa da palavra de Deus, e nesta visão João foi revelado que outros ainda haviam de ser mortos. Então, não há simbologia nesse texto. E algo interessante, porque aqui no versículo 10, vou ler, diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Essa expressão se assemelha ao que está escrito lá no livro de Gênesis, quando Caim matou seu irmão. Deus disse: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Então, o sangue não tem voz, mas o sangue representa a vida de alguém. O sangue representa a vida de alguém. Então, neste caso, lá do livro de Gênesis, o sangue representa algo. E se nós relacionarmos com o livro do Apocalipse, né, onde diz as almas é que clamavam, então nós podemos concluir que a alma de Abel clamava, né? Estamos a fazer aqui uma ligação com o texto aqui de Apocalipse. Então, essas são mais ou menos algumas dicas que nós podemos usar na interpretação da palavra de Deus. Devemos observar, prestar atenção se a linguagem é literal ou simbólica. Nós podemos chegar à conclusão se é simbólica ou não, partindo do próprio texto, né? O que o texto está a dizer, né? Vai de acordo com aquilo que é literal, ou não tem como nós interpretarmos literalmente. Então, quando não há condições e não há bases bíblicas, históricas, para chegarmos a essa conclusão, então podemos crer que se trata de uma linguagem simbólica. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.